Muito bem. Olá, pessoal. Mais uma vez, eu, professor Anderson Santos. Hoje falaremos em enfermagem e neurologia sobre traumatismo craniano e trauma raquimedular. Bom, o TCE, o traumatismo crânioencefálico, é caracterizado aí pelo trauma no crânio. O traumatismo craniano corresponde a um choque mais ou menos violento recebido na cabeça ao nível do crânio. Trata-se de uma das causas mais frequentes de mortes aí, em pacientes. Errei tudo, meu. Em pacientes com menos de 45 anos, certo? Então, por diversos motivos aí, queda de própria altura, acidentes automobilísticos, certo? Queda de própria altura por vários motivos, certo? Bom, são 3 níveis de traumatismo cranianos aí que vão classificar a gravidade das lesões cerebrais. O traumatismo craniano leve ou contusão cerebral corresponde a apenas um abalo cerebral que leva a um mau funcionamento das células cerebrais. Sabe aquela batida na cabeça que te deixa um pouco tonto? É isso aí. Ela não causa uma fratura no crânio, né? Mas pode ser que tenha uma leve perda de consciência imediata de curta duração. Tipo aquele apagão que você retorna novamente. Tá? O paciente pode apresentar dores de cabeça, confusão mental após o choque, tá? Mas lesões cerebrais aí são raras aí em traumatismo leves, principalmente se o paciente não tiver nenhuma comorbidade. O traumatismo craniano médio ou contusão cerebral média normalmente apresenta uma perda de consciência inicial acompanhada de amnésia, ou seja, o paciente tem um traumatismo e quando ele retorna ao nível de consciência, ele não se recorda do episódio do qual levou ele até a perda de consciência, seja do acidente, da agressão, né? Ele causa um edema cerebral no nível do ferimento, seguido ao choque. Pode ocorrer cefaleias, que são as dores de cabeça. Por conta do edema, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos ou até uma crise convulsiva, certo? O traumatismo craniano grave já é caracterizado por coma profundo. Estudamos coma já, né? E ele apresenta aí um marcador de Glasgow inferior a 8. Né, a escala neurológica de Glasgow. Ele pode durar algumas horas ou até dias. O risco de sequelas são elevados, já que se trata de um trauma mais grave. Bom, a maior parte dos traumatismos cranianos resulta de um acidente em via pública. Atropelamentos, acidentes automobilísticos, quedas, tá? Elas podem acontecer também na prática de exercícios físicos ou tarefas domésticas. Principalmente aí quedas de telhado, escadas, banquinhos, né? Ou violência física, né? Nós sabemos aí que nesse período de pandemia a violência doméstica se elevou aí 400%. Por isso medidas foram inclusive tomadas aí a nível da lei contra a violência mais rígidas, né? Então, muitas vezes o paciente vem da sua casa, trazidos por familiares, ou trazidos até mesmo pelo agressor. Então é importante nós repararmos aí no tipo de ferimento, na história de ferimento, né, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. As consequências do traumatismo craniano podem ser responsáveis por muitas complicações, se as lesões forem graves. As principais sequelas que podem acontecer são físicas, né, problemas de motricidade, coordenação, deglutição, ou após, né, o retorno de nível de consciência, o paciente pode apresentar problemas cognitivos, como dificuldade na concentração, diminuição e perca de memória, lentidão mental ou psicológica. Nos casos mais severos, a pessoa pode não responder a estímulos, né, e o paciente pode apresentar um quadro vegetativo nos casos graves. O tratamento, em primeiro momento, é um scanner cerebral, que seria a tomografia computadorizada
ou uma ressonância magnética. É indispensável para determinar o nível das lesões cerebrais. Um neurocirurgião, nos casos onde há o sangramento craniano, é importante que ele faça o procedimento para descompressão intracraniana e drenagem da hemorragia interna. No caso do coma, é preciso acompanhar a evolução neurológica com as escalas de Glasgow e, em alguns casos, quando há parada cardíaca, a reanimação é necessária. Uma vez que essa fase aguda termine, uma reeducação em um centro, uma reeducação, está escrito errado ali, uma reeducação no centro especializado pode atenuar sequelas, certo? Por isso que o primeiro diagnóstico, o primeiro tratamento é tão importante. Bom, nós temos aqui uma reconstrução tomográfica de uma criança, tá? Esse foi um traumatismo craniano, de uma criança de aproximadamente 11 anos, que teve uma fratura no osso temporal. Então vocês podem observar aqui, ó, o abaulamento, tá? Aqui, gente, são as suturas, tá? Dos ossos do crânio, certo? Aqui não, aqui é a fratura, certo? Essa criança, ela não ficou em coma, no entanto, teve que passar por um procedimento cirúrgico para melhorar aqui a parte desse abaulamento temporal à direita, certo? Essa imagem é uma reconstrução feita a partir do scanner de tomografia computadorizada, que é o exame de primeira escolha no pronto atendimento, por se tratar de um exame mais rápido. Vocês se lembram da aula de hemorragia? Pois bem, aqui ó, aqui é a hemorragia, tá? Vocês se lembram do aspecto da imagem? Então, ó, essa aqui é sangue. Lembram-se da linha média? Ó, a linha que deveria estar aqui, ó, reta, ela tem esse desvio. No laudo, o médico vai descrever essa imagem como um desvio de linha média e um hematoma subaracnoide em região temporal à esquerda. Bom, na maioria dos casos onde existe o traumatismo crânioencefálico, o trauma raquimedular também acontece, visto que o que leva a um traumatismo crânioencefálico é um trauma, uma queda. E, obviamente, batendo a cabeça, a região que sustenta a cabeça, a coluna cervical, pode acabar sofrendo também um ferimento. Mas não só apenas quedas que causam ferimentos na região da coluna, mas também armas de fogo, tá? Violência urbana e seguidos aí os acidentes de trânsito e as quedas. Outra coisa também, os mergulhos aparecem muito no período do verão. Como encéfalo, a lesão medular envolve uma lesão primária e lesão secundária, onde a primária é aquela que ocorre diretamente pelo trauma e pode ser classificada como penetrante ou não. Pode ser de natureza isquêmica ou compressiva. Putz, agora meio que complicou, né? Mas não complicou muito não, fiquem tranquilos. Bom, a lesão primária é quando o trauma lesiona diretamente, tá, a espinha dorsal, né, o sistema nervoso periférico, a medula, quando é direto, então é uma lesão primária. Quando ocorre o trauma e os tecidos que ficam próximos aí, os tecidos adjacentes à medula, elas ficam edemaciadas, é quando ocorre uma lesão secundária. É quando o edema, por exemplo, dos músculos comprimem a coluna, a medula. Então, quando ocorre diretamente a lesão, é primária, e quando o trauma causa um edema adjacente, a medula é secundária. Então, a lesão secundária está intimamente relacionada a processo inflamatório. Então, há uma ativação de prostaglandinas aí,
e mediadores inflamatórios que vão causar uma isquemia, tá? Que podem agravar a lesão neural já existente, certo? Bom, a lesão primária é uma lesão mecânica, propriamente dita, então é o primeiro impacto, como eu havia dito no slide anterior, diretamente no tecido medular, que determina o dano tecidual direto, além do rompimento de pequenos vasos intramedulares, tá bom? E há notáveis diferenças anatômicas do segmento de coluna vertebral. Então, essas diferenças podem também levar a diferentes lesões, visto que os mecanismos que envolvem essa lesão primária são compressão, ao impacto ou estiramento dos plexos aí, ou projéteis sobre os elementos neurais. Então, a lesão primária pode causar diretamente a secção medular, o rompimento completo ou parcial da medula, né? Se essa lesão for completa, vai ocorrer uma perda funcional e irreversível dos movimentos abaixo do tecido lesionado. Em lesões parciais, o déficit funcional pode ser total, transitório ou parcial. Então vamos lá, resumindo essa parte. Quando ocorre uma lesão direta, né, total do plexo ali medular, a partir dali, se for uma lesão mais alta na região da cervical e houver o rompimento total do plexo cervical, dali para baixo, se houver o rompimento total, o paciente ele não vai apresentar mais sensibilidade ou controle motor ali. Se houver uma lesão parcial, pode ser que haja aí uma lesão transitória ou que esse déficit funcional ele possa ser apenas parcial, mas cada caso é um caso, certo? Já nos casos das lesões secundárias, representada pela ruptura ou trombose arterial, pelo edema, diminuição do fluxo sanguíneo medular, pode aparecer inicialmente depois de algumas horas ou dias, tá? Depois do trauma. Por exemplo, a pessoa é vítima de um atropelamento e ela não procura uma instituição médica, ela não aceita socorro. Alguém já deve ter visto isso na vida, né? E, passado algumas horas ou alguns dias, ela passa a apresentar um déficit motor na perna ou no braço, um formigamento, que é resultado de um edema que vai comprimir aquele plexo nervoso, né, aquela região, dificultando assim a transmissão nervosa. Essa condução sináptica, ela vai diminuir devido a esses mediadores inflamatórios que vão se posicionar ali por conta do edema daquele tecido ao redor, onde houve o trauma. Por isso a importância de procurar uma equipe médica, né, independente se o acidente aparentemente foi leve, certo? Principalmente aí donas de casa, né? Alguém já deve ter ouvido falar, eu caí de uma escada e desde a queda eu não fui ao médico, eu sinto uma dor que puxa toda a minha coluna. Então, provavelmente alguém já ouviu uma história dessa. É provável também que tenha ocorrido uma lesão secundária, que é quando ocorre aí essa compressão do tecido ao redor da medula. Bom, e aí temos os tipos de lesões, certo? Que acometem as seguintes manifestações. Bom, choque medular. É a paralisia medular inicial flácida e depois espástica. Ou seja, perda dos reflexos dos tendões, tá? Pode haver perda do reflexo anal, bulbo cavernoso. Esses sintomas podem não desaparecer ou recuperar-se após a lesão. A persistência da arreflexia, ou seja, da ausência de reflexo, indica a presença de lesão isquêmica, de substância cinzenta
ou lesão multiradicular. Nossa, professor, agora você pegou pesado. Lesão isquêmica na substância cinzenta da lesão multiradicular. Lembra lá da primeira aula do tecido da massa cinzenta? Pois é, quando a gente fala em lesão isquêmica, é que houve uma redução do fluxo de oxigênio ou de nutrientes para esse tecido nervoso. Então isso pode causar uma hiporreflexia, que é a diminuição dos reflexos. Pode durar 3 dias, semanas, certo? Então outros sintomas podem aparecer, né? O automatismo medular, mecanismo de controle de temperaturas alteradas. Então alguns sintomas podem aparecer ou se alterarem aí no decorrer das semanas. Tudo isso vai depender da resposta inflamatória do indivíduo, certo? Já na lesão cervical alta, que nós falamos, né, quando ocorre lá na cervical. Então, só relembrando um pouquinho de anatomia, nós temos aí as 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombar e 1 sacral. Então, se ocorre uma lesão na cervical, na C1, C2, vai paralisar os pares cranianos baixos, paralisia dos músculos acessórios de respiração e controle diafragmático. Ou seja, se o paciente ele vir a sobreviver, provavelmente será necessário aí, ele vai depender do uso de uma ventilação mecânica. Então aqui nós demos alguns exemplos, né? Se for uma lesão em transecção de C4 a C7, o paciente pode apresentar disreflexia em 50% dos casos. Lesão acima da T7, né, da torácica, já é mais embaixo, o paciente pode ficar com paraplegia. Então lembra lá, tetraplegia, ausência de movimentos de membros superiores e membros inferiores. Em paraplegia, ausência dos movimentos de membros inferiores. Então temos outro exemplo, uma transecção completa de T12 a S1. O paciente, além da paraplegia, ele pode apresentar também disfunção sexual, perda de controle vesical esfincteriano anal. Temos a síndrome de hemissecção medular, que causa anestesia para dor e temperatura contralateral. Então o paciente ele não vai ter sensibilidade, controle de temperatura, certo? E temos síndrome de cauda equina completa, paralisia dos membros inferiores, anestesia da região perineal e disfunção vesical intestinal. Aqui nessa imagem temos aí uma lesão total, certo? Uma imagem que mostra aí, ó, a secção total da vértebra. Se não me engano, essa aqui é T5 talvez, tá? Aqui já mostra um edema. Notem aqui, ó, que está de rosa, há um edema no disco intervertebral. Então é uma imagem aqui sagital, ou seja, de lado aqui. E nessa setinha mostra um edema que comprime a medula espinhal. Então não houve fratura, no entanto houve edema. Então é isso aí, gente. A aula de hoje falou sobre traumatismo craniano e fraturas aí, trauma raquimedular. Espero que tenham gostado. Nos casos de dúvida é só enviar no fórum ou no chat. Até mais, forte abraço.